Oi, gente, eu sou a Tata Velasco, seja muito bem-vinda ao meu canal Empreendedoras da Noite. Ai, gente, eu quero só agradecer vocês por todos os comentários, vocês sempre me motivam muito, sempre são muito gentis, dóceis, muito respeitosas, muito respeitosos. Só quem é garota, que trabalha com programa, sabe como é importante esses feedbacks motivadores, elogios. Por quê? Porque, de certa forma, esse trabalho que eu venho fazendo é um trabalho que requer muito cuidado, muita cautela, muitas das vezes. E mesmo assim a gente deixa escapar alguma coisa. Por mais que eu tente ser o mais tranquila, digamos assim, possíveis, em estar aqui trazendo para você vários tipos de informações, ainda assim a gente tem muito receio contra a parte do preconceito, né? Da não aceitação, essas coisas, né, que acontecem muito. E aí a gente fica meio assim, né? Embora eu tenha o meu jeitinho mais aberto, enfim, mas ainda assim o apoio de vocês é muito importante. Então eu quero começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que se disponibilizam aqui para deixar o comentário de vocês. Eu leio cada um, né, gente? Eu leio. Até aqueles que eu não acho muito legal, eu ainda assim leio, respondo, né? Mas vamos lá. Gente, não liga que eu tô com a garganta ruim, o peito tá cheio, eu tô meio gripada, então assim, vocês vão ver que tá tudo meio congestionado por aqui, né? Mas já tô tomando remédio, então tá tudo tranquilo. Mas é que demora um pouco. Então vai ter um momento que eu vou tossir essas coisas, né, gente? Então vamos lá. Hoje eu vim fazer um vídeo. Eu vou deixar meio no improviso, que for vindo eu vou falando pra vocês, porque é um tema delicado, né? Digamos assim, um pouco mais restrito, mas é que eu acho que é importante a gente, como mulher, como homens, a gente tem que conversar sobre isso, né? De uma maneira um pouco mais tranquila. Não sei a palavra ali, não sei. Mas vamos lá, vamos falar sobre sexo, né? Sobre clientes, sobre garotas, enfim. Eu vou deixar bem no improviso mesmo, não anotei nada hoje. Vai vindo aqui da minha cabeça, eu vou passando pra vocês, tá bom? Primeiro que eu, como profissional, eu tinha uma visão dos homens da seguinte forma. Quando eles iam buscar esse serviço, existiam alguns tipos de cliente. Primeiro, o cliente com a falta, no sentido assim, ele não tem em casa, então ele é extremamente carente no sentido sexual falando, tá? Ai, gente, tá tudo tão congestionado por aqui, tô tentando. Então, assim, o cliente que não tem em casa, então ele só vai lá para satisfazer o desejo dele. Esse tipo de cliente, eu percebia que era mais a parte sexual mesmo, é o ato da penetração, tá? Nada mais do que isso, porque muitas das vezes era mamãe e papai. Era só isso mesmo. Era só o fato da penetração e se satisfazer. Porque às vezes ele não queria ali se satisfazer na mão, então ele procurava uma profissional ali para estar satisfazendo. Então era muito fácil. Esse tipo de cliente que não tem em casa, ele se torna um cliente muito fácil. Porque ele só quer aquilo, aquela penetração, então não tem nada de muito diferente, né? Ele quer só mamãe e papai e gozou, saiu. Ou às vezes ele pede um pouquinho o quê? De colo. Então ele quer o quê? Que você finalize, mas finalize e continue abraçado com ele, para ele sentir que ele pode ser querido. Né? Então você fica ali abraçadinho de conchinha. E fala, não posso ficar de conchinha com você? Aí você fica ali de conchinha com ele. Então é uma pegada o quê? Mais namoradinha. Por quê? Porque ele tem uma ausência daquela pessoa que às vezes ele tem em casa, do romance, do amor, né? Enfim, então ele tem muito esse lado. Outro cliente, outro cliente que procura esse serviço, olha gente, está difícil por aqui. Outro cliente que procura esse serviço, outro perfil. Vamos botar outro perfil. É o perfil mais ousado. Vamos colocar o perfil mais ousado, que é aquele
que ele tem, sim, o sexo casual na vida dele e tal, enfim. Mas ele procura uma profissional para satisfazer fetiches que ele não tem coragem de passar para as pessoas que ele se relaciona. Por vergonha, por social ali, por medo da pessoa achar que ele é uma pessoa estranha, por ele gostar daquilo, enfim. Então são os fetichistas, eu chamo de fetinistas. Se tá errado, vocês me corrijam. Os fetichistas. Sei lá o que é, minha filha. Mas ele procura a gente pra quê? Pra realizar fetiches. O que acontece, o que eu percebo nessa situação? Quando é uma garota despreparada, pouco profissional, digamos assim, ela ri, ela acha estranho, ela não tem um comportamento aceitável. Ela já, na hora, ela já olha pra pessoa como o quê? A mesma que olha pra ele lá fora. Então ele pensa, caraca, lá fora é difícil eu falar porque eu tenho medo dessa expressão. E aqui dentro, onde se dizem ser aberto, eu tenho esse tipo de relação, ou esse tipo de reação também é um pouco constrangedor. Então quer dizer, às vezes ele escolheu a profissional não tão apta, né? Porque ela não tem essa abertura completa para estar atendendo aquele pedido, por exemplo. Ela reage de forma estranhede, né? Digamos assim. Quando vem esse tipo de cliente, primeiro, numa conversa ali, né, eu sempre procurei deixar os clientes muito bem à vontade, para falar de tudo abertamente, mesmo que aquilo seja um pouco desconfortável. Eu dava risada. Em vez de eu pegar aquela informação e expor a minha estranheza, porque é estranho, dependendo da coisa é estranho, eu dava risada no sentido assim, claro, nunca fiz isso, como que é? Então aí porque através dessa informação, dessa pergunta, ele vai trazer pra mim os extremos e os limites. Você dá asa pra ele poder falar mais o que ele deseja. Sério, como é que é? Como é que faz? Como é que você realmente gosta? Como que é esse negócio? Eu fiquei curiosa pra saber como que é. Então eu não vou reprimir. Muito pelo contrário, eu vou abrir pra que ele se abra pra mim. Então aí eu deixo ele ali falar e vou ouvindo. Sem cara. A estranheza só tá no meu cérebro. Lá no meu cérebro tá um balão. Falei assim, cara, que coisa mais estranha, meu Deus do céu. Aqui, mas a minha expressão é tipo, assim, que legal, né, gente? Vamos lá, escuta. E neste processo eu vou ali escutando ele. Tá, e aí? Aí vai mais pra um lado. Ali eu vou estabelecer os meus limites, entende? Ao ponto de eu falar, isso eu faço, isso eu não faço. Tá? Mas eu não reprimo, eu deixo ele falar. Porque quanto mais estranho, mais curioso e mais eu aprendo. Então eu pego tudo isso. Aí eu deixo ele falar. Se é uma coisa que foge daquilo que eu faria, por exemplo, eu pego a tonificação da voz, porque existem coisas que é pra te menosprezar, existem o tom de voz que ele faz com que você se menospreze, tipo, que você se humilhe no sentido assim, isso é humilhante fazer, mas ele tem essa tonificação, ele tem essa intenção de deixar a profissional desconcertada. Então eu percebo muito no tom de voz. Ou tem aquele tom de voz que realmente você percebe que é realmente um desejo, por mais estranho que seja, é o que satisfaz ele. Então eu primeiro percebo esse primeiro ponto. Se ele tá querendo tirar uma onda da minha cara, ou se realmente é um desejo de qual ele realmente tem vontade de fazer. Aí, quando existem coisas que tem clientes que fazem, que por exemplo, depende muito dos extremos. Cliente que gosta de que a garota faça, que defeque na boca dele. Isso é um tipo de coisa que eu achava muito extremista, então não é uma coisa que eu acho que eu faria, então eu já neguei, né? Mas primeiro eu vi, né? Uns que realmente queria isso, né? E outros que estavam zoando. Quando zoava,
Aí eu zoava também. Falei, você quer que eu faça isso em você? Certo? Ah, tá. Então eu posso fazer do meu jeito? De repente pegar, esfregar na sua cara, no seu corpo, fazer tipo aquela mistureba. Então eu entrava na onda dele pra zoar também, né? Falei assim, de repente eu tenho um brinquedinho lá de 18, acho que é 20 centímetros. Eu posso enfiar em você também? Ah, já que eu tô realizando um desejo seu, você também, né? Enfim. Então eu entrava porque ele tava na zoação. Então dependia muito da brincadeira. Enfim, eu entrava e zoava mesmo o barraco, já que tá zoando o meu barraco, então eu vou zoar o teu também. Era bem assim mesmo. Agora, quando eu vi um cliente falar assim, olha, realmente, eu tenho esse fetiche, tenho muita vergonha de falar pra minha esposa, tenho muita vergonha de falar pra minha namorada, eu tenho muita vontade de fazer isso, você faria? Tá, o que você gostaria que eu fizesse? Olha, eu tenho vontade de sair com duas mulheres, mas essas duas mulheres têm que se pegar e eu pegar também, mas neste momento eu gosto, sei lá, de extravasar um pouco. Vocês podem me bater? Tem homem que gosta disso, tá, gente? Sei lá, são vários desejos muito diferenciados e ousados também. Então, vai depender muito. Então, existe muito esse cliente que gosta do fetiche e existem fetiches como, por exemplo, gente, eu tenho que ser aberta aqui pra vocês, tá? Existem clientes que gostam da garota e fala assim, às vezes ela vai fazer um atendimento no motel. Aí o cliente, ele é mais velho, aí ele fala assim, cara, você pode vir vestida de criança? Por quê? Porque ele tem um fetiche, né, de pegar garotas que tá vestido infantil. Não quer dizer que ele seja um pedófilo, mas quer dizer que o fetiche dele é pegar nesse estilo. Há controvérsias? Cara, há surpresa, assim, mas ele é pedófilo, ele é isso e aquilo. Não, às vezes ele tá contratando uma profissional pra que ele faça isso com uma profissional em vez de fazer isso com realmente uma criança. Gente, vai ter várias pessoas falando aqui, mas eu preciso ser sincera. Existem vários tipos de cliente. Aí tem uns que falam assim, eu quero sair com uma secretária, então venha vestida de secretária. Outros, traz um brinquedo, não traz um brinquedo, então, enfim. Então, esses clientes, eles têm o sexo, porém eles querem um sexo mais ousado. É por isso que eles contratam profissionais. Mas eu posso te dizer, nem todas as profissionais estão preparadas para ouvir os desejos do cliente. E aí é onde elas bam, 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 né? Porque uma profissional, cara, se você é uma profissional do sexo, cara, o que você tá ali servindo? O sexo. Então, cara, você tem que estar aberta às coisas que virão. Porque o sexo, ele é totalmente, é livre. Em quatro paredes, existem muitos desejos ali, gente. Entende? Mas não quer dizer que ele vai levar isso pra vida dele, mas quer dizer que ele se satisfaz daquela forma. É igual uma pessoa que procura o pornô. Ela procura por vários motivos para ela se satisfazer, óbvio, mas ela tá procurando um tema. Ela tá procurando um tema do momento que ela acha que ela vai poder se satisfazer. E existem vários tipos de tema. Temas das novinhas, teen, né? Tema do mais velho, do senhor com a novinha, do chefe com a secretária, da esposa com o jardineiro, do jardineiro com a dona da casa, dentro do ônibus. Então existe, o pornô, gente, é basicamente uma porta aberta para todos os tipos de tema sexual. E uma profissional que trabalha com isso, ela precisa saber disso, gente. Né? O cliente não poder falar o que gosta para uma profissional, aí fica realmente complicado. Bom, esse é um tipo de cliente. Aí existem os clientes apaixonados. São aqueles clientes que se apaixonam pela garota, não sai com ela, mas sente ciúmes quando ela sai com outro. Mas também não quer disponibilizar o cachê dela para ficar com ele. Mas aí ele briga com ela porque sente ciúmes. Aí chama ela de interesseira, porque você não deveria estar nessa vida. Aí vem os clientes moralistas, né? Você não deveria estar nessa vida, porque essa vida, porque não sei o quê, porque eu poderia te dar uma vida melhor, porque não sei o quê. Tá, tudo bem, quer dar uma vida melhor, então vamos lá. Hoje ganha X aqui, você pode... eu posso ficar com você e você me dá esse valor? É muito alto, né? Então, entende? Aí tem esse cliente mais moralista, aquela coisa que assim, não, você é uma mulher tão inteligente, uma mulher tão assim. Então ele tem
prazer de estar dando lição de moral. Aí quando você vai olhar para a vida dele e trazer alguns lixos da vida dele, aí ele começa a se sentir inferiorizado. Aí o que ele faz? Ele pica mula. Porque ele gosta do quê? De diminuir para poder crescer, né? E aí tem o resgate desse cliente, né? O que você realmente está buscando? Sexo ou você está buscando se sentir melhor? Então o que acontece? Esse tipo de cliente às vezes quer o quê? Babação de ovo, né? Babação de ovo. Se você é o cara, você é bom, você é gostoso, você é isso, você é aquilo. Pronto, ganhou o cliente. Né? Existem, esse daí... ele tá muito próximo daquele que faz tudo. Que eu sou o cara, eu faço tudo, eu sou melhor na cama. Mas não faz nada. Aí o que acontece? Já juntando esses dois clientes junto, é aquele que chega pra você e fala assim, cara, eu vou pegar você, 4, 5, de baixo pra cima, de lado pro outro, e joga e vai e vem, e conta, e acontece. Chega lá, ele dorme e pá! Na primeira 3 minutos já finaliza e já... Preciso ser sincera, né, linda? Desculpa. Nunca gostei muito... Não é que eu não tenho que gostar, né, gente? Eu só tô falando aqui o que eu não acho muito confortável. Esse tipo de cliente que vem, fala e acontece, sabe? Que eu estufo o peito, porque todo mundo que sai comigo tem um negócio todo... Eu olhava... 5 minutos eu dou pra você, né, meu amor? Ai, gente, só um minutinho. Eu tô tão ruim, tô tão gripadinha hoje. É horrível. Então, vamos lá. Ai, desculpa, gente. Então, vamos lá. Esse tipo de cliente eu não acho muito legal. Que eu olhava e falava assim, tá, então tá. Aí na minha cabeça eu falo, dou 5 minutos. E realmente... Quem fala não faz. Inclusive, eu nunca gostei do cliente que chegasse em mim e falasse assim, o que você faz lá no quarto? O que você faz? Olha, amor, eu não faço nada. Entendeu? Eu não faço nada, eu deixo acontecer, o que der, deu. Eu nunca gostei dessa pergunta. Porque eu não sei, cara. Eu não sei o limite da pessoa. Eu não sei até onde ela tá disposta. Qual que é o grau de força que ela tem pra aguentar. Entendeu? Porque, gente, o homem, o que eu percebo? O homem quer competir com a profissional em questão de tempo. Cara, vai perder. Por quê? Porque muitas das vezes a mulher, a profissional, ela tá acostumada. Gente, é 1, é 2, é 3 e vai. Às vezes é 8 vezes por dia. Um dia. 8 vezes e vai e sobe, ó. E ela tá ali, ó. Às vezes ela tá no quinto e ela tá... Tudo ok. Porque o corpo dela já é trabalhado para ter o sexo ativo. Aí o cliente quer competir com ela. Entendeu? E competir da forma errada. Uma coisa é você competir com o tempo, mas fazendo bem, fazendo bom, fazendo melhor. Agora, repetição de movimentos não quer dizer que você seja melhor. Ficar 15 minutos na posição sem ter nada de diferente, ficar assim, ó, parecendo um robô que tá com as pilhas quebradas, com as pilhas falha, e ficar assim, ó. E aí não solta um gemido, não faz uma expressão, só fica aquele movimento. A menina, você acha que a menina tá gostando? Não, ela tá lendo um livro. Quantas vezes eu tava nessa posição, na minha cabeça eu tava assim, nossa, eu tenho que ir na padaria, ó meu livro. Ah, eu vou na academia. E lá atrás, gente, já pode ficar aí 20 minutos, 30, querido. Eu tô aqui, ó. Aham. Cara, por quê? Porque o cara não é bom. O cara quer competir com uma profissional. Cara, pra competição você tem que ser bom no que você faz. Não é repetição que vai fazer você bem. E a garota aguenta, tá, gente? Vou falar. Garota aguenta. Muitas das vezes ela aguenta. E quando ela aguenta, ela muda. Porque essa é a chave de você continuar numa atividade sexual mais prolongada. O segredo é trocar as posições. Porque se você fica muito tempo numa posição, o sangue não começa a circular muito bem, é onde começa a causar a má circulação e o desgaste.
né? É como se fosse uma resistência do Big Brother. Você ficar lá assim, ó. O máximo você mexe pra cá e mexe pra lá. Cara, chega uma hora que a sua circulação começa a incomodar você para que você mude um pouco a posição. Isso é fato, resistência. Mas uma boa profissional, ela entende, pelo menos no meu ponto de vista, que cada vez que você troca a posição, mais você circula o sangue, mais você consegue na prova de resistência permanecer. E permanece, meu bem, e permanece. Quero ver ganhar na resistência com uma profissional. Porque é 8 vezes com várias pessoas diferentes, 8, 10, 20 vezes. Sei lá, gente, não sei a rotina da profissional. 5 vezes. 30 dias. Tem vez que, cara, 30 dias corridos sem descanso. Porque ela não tirou folga. Então é todo dia. Então o cara que quer competir achando que é bom, ele só vai fazer o quê? Desgaste. Entende? Na minha opinião, né? Eu tô falando aqui com você, né, lindo? Então, cara, vou te falar, vamos falar, já que a gente tá falando aqui de sexo, o cara bom pra mim é o cara que sabe fazer sexo devagar. Sem pressa. Aquele cara que não tem hora, sabe aquela coisa que ele vai devagarzinho, aí ele vai pro segundo, aí ele aumenta um pouquinho, para, relaxa, depois ele vai de novo e vai. E é como se dançasse um reggae, sabe aquela coisa? Vai. Tipo, e aí a intensidade na hora certa. Não é intensidade o tempo inteiro. É intensidade no momento certo. Chegou, teve as preliminares, que é aquele pega aqui, pega lá e pega no pescoço e sente o cheiro e o cabelo e vai e vem. Depois diminui um pouquinho, segura o peso da mão, porque o homem tem a mão muito pesada, né? Segura um pouco o peso da mão. Aprenda a trabalhar a leveza da mão. Eu sei que o homem não consegue, mas aprenda. Se você tem a mão calejada, não passa a mão no corpo da mulher porque arranha, né? Às vezes você tem vários calos na mão, né? Então isso vai atrapalhar, vai incomodar. Então começa a reparar nesses pontos. Então toda fase tem uma intensidade. E é aos poucos, e assim vai acelerando um pouquinho mais, tá bom? Então a gente pega esse mapa dos clientes e a gente começa a lidar. E a gente começa a perceber que existem pessoas mais fáceis e pessoas menos fáceis, um pouco mais difíceis, né? O que são os fáceis? Aqueles objetivos, né? O objetivo que é o quê? Só finalizar, então ele já sabe o que satisfaz de fato. Os mais difíceis, normalmente é aquele que quer mostrar que sabe o que não sabe. Gente. Aqueles que acham que sabe e não sabem, esses são os mais complicados. Por quê? Porque ele vai te gerar canseira. Ele não vai fazer nada que preste e vai gerar você o quê? Ao cansaço. É aquele que parece que é um furacão. Ele passa em você, te bagunça inteira e ele acha que fez boa coisa. Mas na verdade não. Mas existem aqueles também que faz esse suor descer de forma natural, o cabelo bagunça tudo, mas ele faz da maneira certa. Ele vai colocando cada pingo no i no momento certo, na hora certa, então ele vai moldando você, fazendo as coisas que você gosta, que ele gosta, e assim ele vai harmonizando todo aquele momento. Então ele sabe como aproveitar esse momento, né? Aí é quando a gente fala assim, cara, que cliente bom, né? Que cliente legal, que cliente, ele é simpático, bom no que faz, né? Tudo isso. É quando a gente fala que cliente bom e também que cliente bom, né? Cliente bom, enfim, todos os sentidos. Raros. Posso falar aqui coisa pra você? Cara, eu acho que em todos essa experiência que eu tenho, nesses tempos todos, assim, eu acho que eu consigo contar no dedo porque eu me lembro, né? Os que eu me lembro é porque foi bom de alguma forma. O restante foi só uma passagem porque não foi bom,
né? Então aí a gente esquece, falar. Gente, eu consigo contar nos dedos, assim, os que realmente falam assim, cara, esse eu iria de novo e de novo mais 2 vezes, se ele quisesse até 3, né? É aquele que a gente quer ficar mais de 1 hora, que a gente quer aproveitar mais. Mas é raro. Cara, é raríssimo. Ah, não vou mentir pra vocês. Aí se você falasse assim pra mim, mas por quê, né? Não tem nada a ver, gente, com parte emocional. Sexo não tem nada a ver com emocional, né? Sexo e amor são 2 coisas distintas, na minha opinião. Quando juntos os dois, é óbvio que é uma coisa muito boa. Mas enfim. Ai, gente, meu nariz tá irritado, cara. Saco. Mas vamos lá. Quando o sexo é uma coisa, assim, gente, que acontece. Não precisa exatamente você ter amor pela pessoa. Ele só acontece. Entende? Então, assim, é difícil. Aí falar, mas não tem emoção, não tem sentimento. Cara, nem sempre. Não tem mesmo. Porque, cara, não dá pra você ter com todo mundo. É igual assim, bater a química é igual relacionamento comum, como qualquer outro. Porque não deixa de ser uma relação, tá bom? Mesmo que sendo remunerada ou não, não deixa de ser uma relação íntima. Não tem como, né, gente? Enfim. Então nem sempre vai bater a química. Não tem como você bater química com todo mundo, né? Então o que acontece? A profissional ela faz o quê? Ela adapta. É uma pessoa muito adaptável, com facilidade. Então ela adapta ao seu a seu estágio. Se você é um pouco menos, então ela vai lá pro seu lado. Se você é um pouco mais, então ela vai se adaptando, vai tentando se encaixar em cada quebra-cabeça. É como se fosse aquela pedra neutra. Pedra não, cada peça neutra. Ela se encaixa em todos os lugares, mas não quer dizer que ela permaneça. Ela é uma peça adaptável, digamos. A original ali teve que sair, quebrou, enfim, aí deixa lá, aí vem a substituta. Então é uma peça neutra ali no quebra-cabeça. Ela se encaixa em qualquer lugar, mas ela sai com facilidade. Então, enfim. É bem assim mesmo, gente, não vou mentir. Tá? Então, assim, não tem como ter química com todo mundo. Mas quando bate essa química, foram poucas pessoas, mas quando bate essa química, cara, é surreal. Por quê? Porque como a gente não tem muito isso, a profissional não costuma ter muitas químicas, muitas relações dessa forma, quando bate ela se esbanja, ela aproveita, ela se entrega naquele momento. Não é se entregar no amor, não, gente. Não quer dizer que ela vai se apaixonar, não. Ela se entrega para aquele momento e fala assim, cara, é isso, vou aproveitar esse momento aqui. Mas quando fecha a portinha e acabou o tempo, vida que segue, tranquilamente. Sem, mas como que faz isso? Cara, é profissional, né? Por isso que é uma profissional. Ela sabe na hora de se entregar, ela sabe na hora de recuar, ela sabe na hora que ela deve permanecer, na hora que ela deve sair, né? Mas bora lá, sexo é uma coisa muito relativa, porque toda mulher que eu escuto, mulher padrão, né? Mulher padrão da sociedade. A frase preferida delas é o seguinte: todo homem é igual. Pra uma profissional, não é. Tá? Todo homem é igual. Pra profissional, como ela tem uma visão mais do sexo, não é. Não é. Não é, não é. Não é. Não é tudo igual, não é todos os mesmos desejos, não é tudo do mesmo jeito, não é a mesma mão, não é o mesmo toque, não é o mesmo calor, não é a mesma intensidade, nada é igual. Todos são individuais. Pode ser que a intenção seja a mesma, que é fazer sexo, mas o fazer em si, ele é completamente individual. Então, uma garota, ela não vê diretamente todos os clientes na cama sendo o mesmo. O ato pode ser, mas o mesmo não tem como, porque é energia diferente, gente. Sabe por quê? É meio confuso entender isso, porque cada homem tem uma energia diferente. Tem um homem passivo, tem um homem ativo, tem um homem neutro, tem um homem que é aquele que se adapta com tudo, né?
Enfim, e a energia dele é muito diferente. E às vezes, quando essa energia é compatível com a profissional, as coisas tendem a ir mais dinâmico, mais natural, mais aquela coisa vral, vrum, vral, pronto, uf. Quando você vê, foi ótimo, né? Então não tem como, gente. Existem clientes que eu julgava, pré-julgava péssimo. Porque na conversa ali ele era meio bobão, ficava meio assim, alheio e tal. E na hora H, o cara era ótimo, ele era o perfeito homem. Mas ele gostava de parecer no externo para as pessoas como aquele cara nerd, bobão, não é meio abobalhado, meio alheio às coisas. Mas na hora do vamos ver, muitos clientes já me surpreendeu. Ou clientes muito reservados, aqueles clientes muito paradão, eu falei, cara, esse cara não deve ter molejo nenhum, né? Porque da hora que eu entrei, da hora que eu saí, ele tá na mesma posição aqui, ó. É, sim, com a mão no bolso, né? É. E na hora do vamos ver, a pessoa surpreende, né? Por que a gente tem que saber disso? Sabendo que todos têm uma energia diferente, que tem uma pegada diferente, tem um cheiro, um calor, um negócio totalmente diferente um do outro, é onde entra o checkmate, né? De uma profissional. Porque aí ela sabe qual... É porque assim, eu digo que ela é meio camaleão, porque ela vai se adaptando, ela vai mudando de cor conforme a intensidade da energia, né? E aí quando a gente começa a pegar essas bombers assim de cada cliente, aí a gente, já sei qual que eu vou usar, então fica mais fácil, né? Todas as pessoas que eu me relacionei, o tipo de sexo que ela queria, eu sabia pelo estilo que ela me mostrava. Poucas vezes eu errei, né? Então, e quando eu não queria errar muito, o que eu fazia? Eu ia aos poucos, né? Por exemplo, tem homem que não gosta de preliminar, ele já gosta de ir direto ao ponto. É aquele cara que pega a mulher, já joga na cama e vral, fum, já penetra. Não acontece nada, já vai, puf, pronto, né? E tem outros que preferem a preliminar, então a gente vai aos poucos, né? 1 minuto ali, 2 minutos você já sabe. Você começou na preliminar, o cara já te pegou e já esperou nada. Mas você, tá, então isso daí é rapidinho, tá? Então vai, né? Enfim, então para cada homem eu fazia, ou eu proporcionava, ou eu servia de maneiras diferentes, né? Então, poucos momentos... Gente, já aconteceu fases assim de eu estar proporcionando sempre o mesmo sexo para várias pessoas. Por quê? Porque estava vindo o mesmo perfil de cliente. E posso dizer qual que é esses clientes? Papai e mamãe, né? Que são muitos homens casados. Então, por um longo período, eu atendi só homem casado, então eu percebia que eles só queriam papai e mamãe e de preferência você por cima. Porque ele queria ficar deitado porque ele estava cansado, né? Então aí fica um pouco mais monótono, mas fica mais fácil, por quê? Porque o desgaste é menor. Um cara casado, ele é muito mais fácil do que um homem que às vezes ele tá se separando, ou ele tá com a amante, ou ele tá solteiro, enfim, né? Na minha opinião. E homens mais velhos também, dependendo do homem mais velho, né? Gente, olha aqui, eu tô tão à vontade com vocês que eu fico aqui, ó. É que eu tô tão gripadinha que vocês não têm ideia. Muito ruim, né? Você quer falar, mas aí dá falta de ar, é umas coisas de louco, né? Mas bora lá. Sexo, vamos aproveitar que a gente já tá aqui. O que acontece? Tem a época do frio, né? Já vamos falar aqui de um combo aqui, ó. Vamos falar de tudo um pouco. A época do frio é complicadíssimo. Por quê? A gente até brincava que PUTA não tinha frio, né? Porque a gente sempre tava com roupas muito expostas, né? E aí, pra variar, alguns gerentes, para facilitar a nossa vida, o que ele fazia? Ligava o ar-condicionado no mais gelado possível. Aí, cara, era um frio e a gente não podia ficar assim, né? Não tinha como, por mais que a gente quisesse. Então a gente tinha que manter a postura sentindo um frio e ainda tinha que tomar 10 banhos por dia, dependendo de quantas vezes você subia, né? Cara, é muito frio, é muita exposição. Chega uma hora que o corpo, ele aguenta. Tem pessoas que no início vai ficar gripada, com certeza, de cama.
Se a pessoa for aquela pessoa fraquinha na imunidade, cara, esquece, você vai ficar gripada. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque, pega o cobertorzinho, você não tá na sua casa, bem. Tem cobertorzinho não, bem. Dependendo da boate, tem um cobertor. Né? Vai ficar lá a namorada que pega aqui, bota o cobertor aqui, fica parecendo um ursinho louca. Não tem como, gente. Porque a gente tem que expor a nossa beleza. Frio, aguenta o frio. Tomou um banho quente, se seca, vai vir um gelo. Você acha que tem aquecedor? Não tem. Fecha a janelinha e ó, e faz o que tem que fazer no frio mesmo. E tem que fazer. Cara, eu pelo menos eu não tinha uma técnica. No frio, eu não tinha cobertor. Eu não podia ficar de blusa, eu não podia ficar vestida. Faz sexo de roupa, não tem como. Porque o cliente pagou pra ver seu corpo. Cara, não tem como. Então é na raça. Pelo menos comigo foi assim. Se você tiver alguma dica aqui pra nós, já põe aqui embaixo. Né, linda? Que as amigas aqui vai gostar muito. Mas não tem o que fazer no frio. Sexo vai fazer no frio mesmo. É por isso que eu acho que a GP, ela é pau pra toda obra, cara. Porque não tem tempo ruim pra ela. É frio, é calor, é pingando, é suor, é congelando, é as mãos super geladas. E tinha aquela parte assim, né? O frio, o homem tem a mão quente, a mulher tem a mão fria. Por quê? Alguém deve explicar, não sei. A mulher normalmente tem a mão muito fria. Pelo menos pé. Gente, o meu pé e minha mão era, nossa, muito fria, principalmente nos friozão. O corpo tava quentinho, mas as mãos, o pé e o nariz, cara, era uma coisa assim, muito gelada. E aí, o que eu tinha que fazer antes, né? O que eu fazia? Antes de eu fazer alguns movimentos ali, né? Se é que me entende, os movimentos no monumento do cliente, o que eu fazia? Eu tentava esquentar minha mão no chuveiro com água quente, tá? Ou eu começava a fazer assim, esquentava bastante, porque mesmo assim, cara, e eu avisava, minha mão tá gelada um pouco, tá? E aí, às vezes, você ia pegar, a mão é realmente gelada, né? Enfim, o corpo do cara, enfim, é muito frio, não tem como. E vai do jeito que dá. O que acontece? Tem muito cliente que toma um drink, né? Muitas profissionais tomam um drink no frio bastante pra ver se aquece, né? Tinha amigas minhas que até tomavam um shot de tequila pra ver se aquecia o corpo, porque é muito frio, né? Então eu fico, imagina as pessoas também que trabalham na rua, elas ficam extremamente no frio e expostas. Não tem como, gente. Quer moleza, né? Falava minha amiga, né? Quer moleza, senta num prato de gelatina, né? Porque pra uma profissional não tem tempo ruim, né? Aí vamos lá, sexo, gente, uma profissional, por ela já ter feito várias coisas, pelo menos alguma delas ter feito várias posições, vários jeitos, ter adquirido várias experiências aqui e ali, então ela consegue ter o quê? Manobras um pouco mais diferenciadas do comum, né? Por que tem homens que se apaixonam por uma profissional? Porque elas mandam muito bem no sexo. Porque ela já desenhou você, já sabe exatamente que tipo de coisa que deixa você do jeito que você gosta. E aí ela só vai fazendo o quê? Aperfeiçoando. E aí ela vai te cativando, porque é muito fácil se apaixonar um cara pelo sexo. Porque existem homens apaixonados, eles são completamente carnais, aquela coisa que gosta mesmo, entendeu? Então ela pega, ela analisa você, ela estuda você, ela já entendeu um pouco do seu psicológico, então ela sabe que tipo de coisa te falar, que vai alimentar em você aquela coisinha prazerosa. Aí vai pra cama, dá um chá em você e você se apaixona. Por quê? Porque você é humano. Mas isso não deixa de ser uma grande estratégia, né? Que a gente faz, por quê? Porque a gente quer fidelizar o cliente, né? Pra ter que ser sincero, lindo. A gente pode até ter uma paixonite, a gente pode até gostar do cliente, mas a gente se coloca muito naquela posição que uma profissional não vai casar, porque ninguém vai gostar de uma profissional. Então, pra gente estar nesse mecanismo, a gente acaba fazendo o quê? Meio que se esquivando. Eu não vou me meter aí, nem sei se eu posso. Também não vou ficar perguntando. Você gosta, mas não sei. Então eu tô aqui, ó. Só na defesa.
Eu me defendo porque eu não vou ficar jogando o joguinho do cliente pra depois eu sair machucada e ele ileso pegando outra. Esquece, meu bem. Esquece, querido. Para de ser louco, tá? Então é isso, né? Tipo, sexo é uma coisa que ela acontece, é natural. Posso te dar uma dica? Você, cliente, para de perguntar pro profissional o que ela faz, tá bom? O que você quer ouvir? Que ela planta bananeira? Sexo, ele é acontecimento. Ele é natural. Quando você pergunta pra ela, cara, ela tem que pensar no que ela faz. Cara, eu já fiz... A menina às vezes trabalha lá há 5 anos. Aí ela tem que resgatar tudo que ela faz. Automaticamente você tá colocando ela num caminho de pensar nos outros. Nos outros que ela atendeu pra ver o que vai te agradar. Não faça isso. Sério. Sério. Não faça isso. Tô dando uma dica boa aqui pra vocês. Você sentiu que bateu um negocinho? Experimenta. É aquela coisa, você vai lá na padaria, aí você vê um doce. Aparentemente, ele é gostoso. Você vai perguntar pra balconista, tá gostoso? Ela só tá vendendo. Você acha que ela vai falar, o chefe dela tá do lado dela. Ela vai falar assim pra você, não é gostoso não. Não, ela vai falar pra você, é ótimo, é maravilhoso. Mas pelo sabor dela, porque a degustação da qual ela provou é dela. Então, às vezes, aquilo satisfaz ela. Mas isso não quer dizer que para o seu paladar aquilo tá gostoso. Então, o que acontece? Pega, vai no caixa, compra, pega o doce, experimenta. Depois que experimentou, é bom. É mais ou menos, é muito bom. Vou continuar comendo? Não vou. Vou comer hoje, mas não peço mais. Então eu vou falar aqui dica pra vocês. Para de perguntar pra profissional o que ela faz. Porque às vezes nem você vai fazer, meu querido. O que você faz? Olha, eu faço sadismo, masoquismo, toda a prática do BDSM. Cara, eu faço chupeta estralante, eu faço isso e aquilo outro. Aí chega lá na hora, você quer papai e mamãe, então pra que você quer saber? Se nem você entende ou sabe ou já aceita isso como a sua rotina sexual. Então não pergunta. Só pergunta se for um fetiche. Aí sim, você fala assim, olha, em vez de perguntar o que ela faz, pergunta dessa forma. Oi, eu quero te contratar. Legal, bacana, você é bonita, show, legal. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você pratica dominação, inversão de papel? Seja objetivo. Você faz inversão de papel? Não? Tá bom, obrigada. Tô procurando uma profissional que faça. Beijo. Tchau. Não questiona, fala obrigada. E vai procurar outra. Agora, o que você faz? Aí a menina fica lá pensando, eu não sei, meu querido. Eu não sei o que eu faço. Eu só sei fazer. Né? Porque eu pego a melhor receita que eu acho que você vai gostar. Por quê? Porque eu tenho um caderno, um livro de receitas. É o sexo.